Bom dia e a paz do Senhor para todos. Estamos aqui juntos para estar dando aqui o início a uma história verídica, né? Mostrando aqui na prática lembrando a época passada e mostrando para vocês, né? Para mim também, que desde o princípio do mundo, Deus deixou o alimento, Deus deixou tudo preparado para nós. Falo isso porque eu venho do interior, eu venho de uma família, não vou dizer pobre, porque pobre é o diabo, de uma família carente, né? Dizemos assim, uma família criada na roça, onde meu pai era tratorista de uma fazenda, trabalhava, mas tratorista, aquele tratorista que agarrava na enxada, na foice, no enxadão, qualquer coisa ele tinha que estar apto a pegar, entendeu? É o que eu posso lembrar da época. Ali cortava cana, fazia de tudo. E assim, os filhos também, quando chegavam à idade que já estava pronto para fazer alguma coisa, também era levado para participar, para ajudar, para que tivesse condição de manter todos, né? Que eram muitos filhos, e da lavoura se tira o alimento. Mas para isso tem que trabalhar. Então, onde tem muitas pessoas para se alimentar, também tem que ter muitas pessoas para trabalhar, senão um só não aguenta. Assim em todo lugar, né? Mas enfim, o que me trouxe fazer esse vídeo para vocês é a lembrança desse famoso bolinho de trigo. Cada pessoa tem um nome, eu só lembro de um nome, que é pelanca de velho, que os idosos tinham mania de falar esse nome e nós aprendemos assim, né? Pelanca de velho. O que é esse bolo? Nada mais do que um pouco de trigo misturado na água com um pouco de sal e passado na frigideira com gordura, né? Vira ele de um lado para o outro. Esse aqui foi preparado, bem preparado pela minha esposa. Ela não usou muita gordura, porque antigamente eu lembro que ficava bem cheio de gordura. Minha mãe fazia na gordura mesmo, mas por falta de sabedoria, eu acho, na época, né? Ela não tinha essa noção de fazer assim, essa preocupação de até economizar o óleo, o azeite, né? Como dizia, o óleo de soja, né? A banha, o que fosse, né? Mas, enfim, um alimento muito fácil de se fazer e era o que tinha na época, mais facilidade de se comprar era o trigo, que até hoje ainda se encontra, não é o preço não é tão elevado, e um alimento fácil e rico, eu acredito, em proteína, que alimenta mais do que comer pãozinho francês comprado na padaria. Naquele tempo, quem comia pão era só rico, que tinha acesso à padaria, alguma coisa assim, algo do tipo,
ou alguém que morasse mais próximo de um comércio. Não era o nosso caso, a gente morava bem distante, tinha que andar aí de bicicleta uns 20 minutos, eu acho, de bicicleta, para chegar até a vendinha que tinha pão. Mas mesmo assim faltava o dinheiro para comprar o pão. Nem sempre tinha uma moedinha para comprar o pão. Na roça, na lavoura, a pessoa vive muito de quê? De batata doce, de aipim, de inhame, milho. Era o que a gente tinha mais à nossa mesa, eram essas coisas. Onde meu pai tinha a oportunidade de plantar. O que fazia, o que dava a gente uma qualidade de vida melhor sobre a alimentação era essa facilidade que tinha dele plantar com fartura. Quando plantava a cana, no meio da linha de cana, ele plantava o feijão, plantava o milho. Eu já ajudei ele muitas vezes nas baixadas, onde não havia acesso para o gado pastarem. A gente ia lá, ele cercava, fazia uma horta, a gente capinava aquilo no enxadão, na tiririca, um mato que corta muito a pele da gente. E ali ele levava a gente e a gente tinha que suar, tinha que capinar, tinha que arrancar com a tiririca, com o enxadão. Ele ia com a foice roçando, cortando e a gente tinha que arrancar. Ali a gente plantava batata e depois a gente ia colher. Eu lembro que tinha um lugar que a gente passava que tinha que atravessar uma vala, um valãozinho de água, que ele me atravessava no colo, que eu não conseguia atravessar sozinho ainda. Então, eu quero dizer para vocês que a vida nunca foi fácil para ninguém, mas que se você lutar, acreditar em Deus, um dia as coisas podem mudar, como mudou a minha. Hoje eu estou aqui contando isso com muito orgulho, não é com tristeza, é com muito orgulho de ter sobrevivido, estar aqui hoje para contar isso para vocês. Hoje, podendo dar, né, para os nossos filhos aí uma coisa que nós não tivemos, podendo dar para eles um, um pão, um biscoito, um leite, uma coisa que nós não tivemos, mas também posso, não posso reclamar de não ter, que o que eu tive na época foi muito bom também, tem muitas coisas, muita brincadeira, muita coisa que marcou a infância. Na roça também tem coisas boas, não são só trabalho, tem diversão também. E ali eu me criei junto com meus irmãos e fomos muito felizes lá naquele lugar. Tanto que eu tenho até saudade de ir lá. Qualquer dia eu vou lá fazer um vídeo, mostrar para vocês os lugares, as lembranças por onde eu passava, para ver. Isso é bom. É bom a gente lembrar. Ainda mais que a gente já conseguiu, né? Mostrar que a gente passou por ali, mas conseguimos mudar a história. Deus mudou a nossa história. Cada um, graças a Deus, tem suas casas, tem seus trabalhos, onde não havia expectativa nenhuma de vida. Todo mundo tinha sonho, mas não sabia o que ia acontecer. Um dia eu sonhava em um dia ser alguém, sair daquela vida, porque não que não fosse boa, mas que uma vida melhor em termos de opção de trabalho, né? Sair daquela rotina de ter que andar no meio dos matos, ter que
trabalhava até descalço, que eu não tinha condição de calçar uma bota, de comprar uma bota, né? Era assim a minha vida. E a vida de muitos na lavoura é assim, desse jeito, não é só a minha. Muitos viveram assim dessa forma. Então, o bolinho de trigo é esse aqui, ó. Pelanca de velho, coisa maravilhosa. Hum. Eu lembro que eu dava graças a Deus quando estava trabalhando na lavoura, às vezes lá com a enxada, agarrado na enxada, limpando cana de açúcar, né? Que a minha mãe mandava sempre alguém, o irmão mais novo, levar o café, a refeição, na hora da refeição, né? E ali, quando eu abria a bolsa, que tava a sacolinha, que tava esse bolinho, aquele papelzinho, que ainda havia ainda aquele papel antigo, né? Do pão, aquele papelzinho cheio de gordura, molhadinho de gordura, eu sabia que era bolinho frito. Ah, eu abria aquele pacotinho, abria aquela garrafinha com café, às vezes até frio já, e me deliciava com bolinho de trigo. Mas era forte, melhor do que comer um punhado de rosca ou um biscoitinho, bolacha, como muitos conhecem, né? Isso aqui é muito mais forte, alimenta muito mais. A pessoa que toma um café com um bolinho de trigo desse aqui, está muito bem alimentado, com certeza. Desculpa. Muito bom. Detalhe, esse bolinho era feito num fogãozinho de lenha, tá? Naquela época não tinha condição de comprar gás não. Na roça, no interior, quem, quem tinha um fogão a gás era rico. Coisa boa só. Pegar na mão assim, a coisa que nada de garfo, colher, nem faca. Coisa boa é você pegar as coisas na mão assim, ó. Eu gosto, né? Particularmente eu gosto. Tudo bem que Deus deu uma sabedoria ao homem para fazer o garfo, fazer a colher. Mas antes de tudo ele fez o homem. Quando ele fez o homem, ele não tinha feito ainda esses objetos, faca, garfo. Ele fez o homem. E então, eu acho que no princípio era assim, né? A pessoa tinha que usar as mãos, usar os recursos que ele tinha nos dado. Eu creio que ficou. Isso aí, acho que faz a gente, leva a gente a pensar no início. Não que eu não seja dessa época, né? Mas eu acho que no início era assim. No início do mundo.
muito bom. Agora tô aqui degustando aqui essa maravilha desse bolinho, mas estou aqui olhando aqui, a Bíblia está aberta aqui em 1 Reis, no versículo, no capítulo 17, lá no versículo 8, que eu vou ler ali, um versículo que vai, depois disso aqui, vai nos enriquecer muito mais. Porque o que eu estou comendo aqui não pode te alimentar assim, né, à distância. Mas o que eu vou ler, isso pode. Espiritualmente falando, né? Você vai se alimentar, você vai se fortalecer. Parar um pouco, senão vai ficar muito grande esse vídeo. E dando início aqui a leitura que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 8, vai dizer para nós, vai trazer para nós a palavra de Deus, falando sobre a viúva de Zarefate. Então veio a ela a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Veja como há poder no Espírito Santo de Deus, hein? Onde você imagina que não tem nada, não tem condição, é ali que Deus quer fazer acontecer algo que te deixa crente de que Ele pode tudo em nossas vidas. Então, ele se levantou, e se foi a Zarefate. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te um vaso, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, então chamou e lhe disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Aquela mulher não entendeu nada, coitada. Ela estava numa situação que só ela e Deus sabia. Aí aparece alguém assim, pedindo a ela um bolo, uma botija com um pouco d'água que sirva para beber. Ela ficou sem entender nada. Mas também nos ressalta que na nossa vida às vezes acontece isso também. Às vezes você acha que você está aqui, não tem utilidade, não serve para nada, mas saiba que você é precioso, você é preciosa. Deus pode fazer de você uma grande pessoa. Deus pode encontrar em você a utilidade que
ninguém nunca notou, mas que você tem como fazer grandes coisas se lançando na mão do Senhor e vendo a oportunidade de se aproveitar os dons que tem guardado para você. Só você pode fazer isso, desbloquear essas bênçãos que está bloqueada por uma coisa tão fácil na sua vida, que é de aceitar o Senhor Jesus e entender, buscar aprender e entender as coisas dele. E verá como as coisas mudará na sua vida. Oh, glória! Muito bom. O bom da leitura bíblica que a gente vai lendo e Deus vai palestrando com a gente e a gente não sabe nem o que vai falar, mas é o Espírito Santo que usa nossas bocas para falar, para ministrar o que está ali naquele versículo. E acontece isso. Quando você for ler algum versículo, você não se preocupe com o que você vai falar. Leia apenas que Deus se encarrega de fazer o resto. Deus usa a sua boca para falar. Então, agora vamos ali no versículo 12. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Em vez aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Aquela mulher já não tinha mais esperança de vida. Ali, quando ela fala isso, ela quis dizer que ela já estava se preparando para morrer. Ela achava que era o fim da história dela, fim da vida dela. Mas quero dizer para você, não é o seu fim. É apenas o começo de uma nova história na sua vida. Por isso, creia nos poderes do Senhor Jesus, que tudo é possível mudar na sua vida para melhor. Amém? E lá no versículo 13, e Elias lhe disse, não temas, vai fazer conforme a tua palavra, porém, fazer disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazemos para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Meu Deus, olha o que Deus está falando para nós. E aqui eu termino esse versículo para o vídeo não ficar muito comprido. E, primeiramente, olha o que Elias falou para aquela viúva. Vai primeiro e faça para mim, e depois você faz para você e para seu filho. Muitas das vezes nós damos importância àquilo que é para nós e deixamos o que é para Deus depois. Mas Deus está dizendo aqui que nós precisamos primeiro, antes de qualquer coisa, lembrar que Ele é o nosso Pai, o nosso Criador e quer nos usar aqui nessa terra para exaltar o nome dEle nos 4 cantos do mundo. Quando nós fizermos isso, a nossa vida começa a mudar. Fica aí com essa palavra abençoada. E eu vou comer mais um pedacinho de bolo aqui, pelaquinha de velho. Que
O espírito já está alimentado, agora eu vou alimentar o restinho da carne. Um abraço para vocês. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém?